como vocês podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros, enquanto a glória que vem de Deus, do Deus único, vocês não procuram? O próprio nome judeu, derivado de Judá, que significa louvado, os recorda constantemente de louvor, glória, honra. Porém, estão buscando o tipo errado de honra que procede da fonte errada. Romanos 2,29, em que Paulo lembra seus leitores que um verdadeiro judeu é aquele cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Estes judeus a quem Jesus fala podem recitar suas petições 2 vezes por dia, dirigindo-as ao único Deus, com base em Deuteronômio 6, 4 a 5. Todavia, não buscam louvor que vem do único Deus, nem o amam, como ordenado na passagem de Deuteronômio. A falta de amor sempre tem um efeito ofuscante. Não foi falta de evidências, e sim a falta de amor que levou esses homens a rejeitarem a Cristo. 45 a 46. Os judeus ouviram a forte repreensão, talvez tenham chegado à conclusão de que não eram verdadeiras as palavras registradas em 5:34. Digo estas coisas para que vocês possam ser salvos. Talvez estivessem começando a considerar Jesus como um acusador, seguindo o estilo de Satanás, o qual permaneceu à mão direita do anjo do Senhor para poder acusar Josué, o sumo sacerdote, por causa de suas vestes sujas. Zacarias 3, do 1 ao 5. Contudo, este não era o propósito de Jesus. 3,17. De fato, nem era necessário com palavras de sentido terrível. O Senhor lança este desafio final à sua audiência hostil. Vocês não pensem ou não fiquem pensando mesoquete, presente do imperativo, que eu os acusarei diante do Pai. Seu acusador é Moisés, sobre quem vocês colocaram sua confiança. Repetidas vezes os judeus apelavam a Moisés e se vangloriavam. Somos discípulos de Moisés. 9:28. Moisés é o objeto constante da esperança deles. Eles sempre apelavam aos seus escritos, debatiam suas instruções e as analisavam minuciosamente. Agora Jesus lhes diz que esse Moisés seja o acusador deles. O motivo é que, a despeito de toda uma falta sobre serem seus seguidores, eles na realidade não criam nele. Pois se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Moisés escreveu sobre mim, afirmou Jesus. Aqui nos referimos primeiramente à lista de referências apresentada em nossos comentários sobre 1:5. Eles mostram que Cristo de fato é o centro dos escritos de Moisés e de todo o Antigo Testamento do Pentateuco, que em sua essência deve ser atribuído à autoria de Moisés. Isso pelo testemunho de ninguém menor que o próprio Cristo neste verso. Há certas passagens que se referem à forma bem definida a Cristo, por exemplo, Gênesis 3:15, Números 24:17, Deuteronômios 18:15. Mas o que Moisés escreveu sobre Cristo certamente não se limita a estas passagens. O Pentateuco inteiro, e não apenas o Pentateuco, mas todo o Antigo Testamento indica a vinda de Cristo e prepara de forma certa o caminho para a sua chegada. Há 4 linhas que, correndo por todo o Antigo Testamento, convergem em Belém e no Calvário, a saber, histórica, tipológica, psicológica e profética. A preparação histórica indica que repetidas vezes as forças do mal direcionaram seu ataque contra o povo de Deus, esforçando-se para tornar impossível o cumprimento da promessa divina a respeito do Cristo vindouro. Mas sempre que a necessidade é maior, a ajuda está mais próxima. As dificuldades do homem são oportunidades para Deus. O Pentateuco é o restante dos livros do Antigo Testamento
e o restante dos livros do Antigo Testamento estão cheios de exemplos. A preparação tipológica indica que o caráter do Messias vindouro e da salvação nele está retratado em tipos que são materiais ou pessoais. Por exemplo, a água da rocha, a ferida, o maná da Páscoa, a coluna de fogo, o tabernáculo com sua mobília, todo o ritual de sacrifícios, a serpente levantada, Adão, Melquisedeque, Josué, Davi, Salomão, etc. Os livros de Moisés estão cheios de tipos cristocêntricos. A preparação psicológica indica que durante toda a antiga dispensação, certamente também nos livros de Moisés, salienta-se uma verdade com clareza cada vez maior, a saber que por sua própria força o ser humano nunca poderá alcançar a verdadeira felicidade e salvação. Produzir tal convicção foi um dos objetos principais da lei dada no Sinai. Se o ser humano precisa ser salvo, o outro terá de salvá-lo. Esse outro é o Cristo. Finalmente, a preparação profética indica que foram anunciados através de profecias diretas a vinda de Cristo, sua obra, sofrimento e consequente glória. Verdadeiramente Moisés escreveu sobre mim, entendido de modo apropriado. Tudo que Deus escreveu se refere a Cristo. Jesus conclui sua fala aos judeus com esta pergunta retórica: mas se em seus escritos vocês não creem, como crerão em minhas palavras? Remazim fala discurso. Lucas 16:31. Tornou-se para afirmar que neste verso se faz um contraste entre seus e minhas, mas não entre escritos e palavras. Entretanto, preferimos concordar com A.T. Robertson e outros que defendem um contraste não só entre os pronomes, mas também entre os substantivos. Contrasta-se seus escritos com minhas palavras. Se Jesus realmente quisesse colocar somente os pronomes em contraste, provavelmente teria usado o mesmo substantivo, por exemplo, ensinos, palavras, mandamentos. Com ambos os pronomes ficaria assim: se porém não credes nas suas palavras, como credes nas minhas palavras. Desta forma, o contraste desejado entre suas e minhas fica imediatamente claro. Porém, agora, nessa sentença condicional, temos seus escritos na prótase e minhas palavras de apódose. Além disso, faz sentido o contraste entre estes dois conceitos. Cada um consistindo de um substantivo e seu modificador. Em nossa opinião, Jesus queria dizer o seguinte: vocês, judeus, estão sempre dizendo que nada é mais sagrado que a Torá escrita, embora em geral, na prática real, vocês parecem estimar a lei oral mais do que a escrita. Vocês colocam aquela lei escrita acima de tudo mais, certamente acima de qualquer palavras que alguém possa emitir. Ademais, vocês consideram Moisés como seu líder principal e competem entre si em louvar sua memória. Na opinião de vocês, ninguém hoje vivo poderia se comparar a ele. Portanto, se vocês não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Creem nos escritos dele para que crerão nas minhas palavras? A estrutura quiástica de sentenças do original que procuramos reproduzir em nossa tradução confirma a ideia de que este, de fato, é o contraste que Jesus desejava. A pergunta que Jesus fez era irresponsável. Neguem-se os escritos sagrados e tudo que está
perdido. Os judeus precisavam dessa lição, assim também nós precisamos dela hoje. Síntese de 5 do 31 ao 47. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus é rejeitado na Judéia como consequência de curar um homem em Betesda no sábado e de reivindicar a igualdade com Deus. Conclusão. Letra A. A seção sobre os reivindicadores. Letra A não, aqui é a continuidade. A seção sobre os reivindicadores de Jesus é seguida por esta, que lida com seus testemunhos. Estes podem ser sumarizados assim. Número 1. Seu testemunho a respeito de si mesmo. 5:31 e 8:14. Esse é o verdadeiro, mas sua confiabilidade é negada pelos judeus. Número 2. O testemunho de João Batista, 5:33 e 35. Ele testificou da verdade quanto ao Cristo, chamando-o de Cordeiro de Deus, Filho de Deus, etc. Esse testemunho deve ser aceito pela fé para a salvação. O testemunho de suas obras, elas têm valor comprobatório, provando que Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir sua tarefa mediadora. Número 4, o testemunho do Pai, 5:37 ao 38. Ele testificou por meio da voz do céu, mas especialmente através. Número 5, do testemunho das Escrituras, 5:39 ao 47. Os judeus ficaram cegos por sua falta de amor por Deus, de forma que não conseguem ler estes escritos como devem ser lidos. Portanto, Moisés, em quem se vangloriam, testificará contra eles. Às vezes se adiciona que o quarto evangelho proclama 2 testemunhos adicionais. Número 6, o testemunho de crentes individuais, 15:27. E 7, o testemunho do Espírito Santo, 14:16, 26 e 15:26. No entanto, devemos exercer cautela aqui, como foi mostrado na exegese. Estes 7 testemunhos dificilmente devem ser considerados como testemunhos isolados. Antes, é o Pai quem testifica por meio de todos os outros. E aqui termina o comentário do capítulo 6 do João.